say that freedom is a constant crying. They say that freedom is a constant crying. They say that freedom is a constant crying. Oh Lord, we've been crying so long. We must be free. They say that freedom is a constant dying. They say that freedom is a constant dying. They say that freedom is a constant dying. Oh Lord, we've been dying so long. We must be Trying to remind the nation of the urgency of now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to transform Alabama, the heart of victory, to a state with the heart of brotherhood and peace and goodwill. Now is the time to make justice a reality for all across the country. They say that freedom is a constant struggle. They say that freedom is a constant struggle. They say that freedom is a constant struggle. Oh Lord, we've been struggling so long. We've been crying so long. We've been dying. We must be free. Senhoras e senhores, boa noite. A Associação Palas Athena e o Consulado Geral dos Estados Unidos
com o apoio institucional do SESC São Paulo e da Unesco, dão as boas-vindas a todos e a todas para esta 12ª Semana Martin Luther King. Meu nome é João Signorelli e terei a honra de conduzir o cerimonial desta noite. Agradecemos a presença do Ministro de Estado da Educação, Renato Janine Ribeiro, do Secretário de Articulação com os Sistemas de Ensino, SASI-MEC, o senhor Binho Marques, o Diretor de Políticas de Educação do Campo, Indígena e para as Relações Étnico-Raciais da SECAD, o senhor Tiago Tobias, do Diretor da Seção de Imprensa, Educação e Cultura do Consulado Americano, o senhor Rakesh Surampudi, que nesta noite representa o Cônsul-Geral dos Estados Unidos em São Paulo, o senhor Denis Hankins. Do Cônsul-Geral da França em São Paulo, o senhor Damien Loras, e agradecemos a presença do Secretário de Educação de Santo André, o senhor André Stabile. Do professor Alexei Dodsworth, pelo apoio na realização do evento. E do senhor Danilo Santos de Miranda, diretor regional do SESC São Paulo, e a toda a equipe do SESC Vila Mariana. Celebramos nessa noite a diversidade, a não-violência e a equidade como valores fundamentais para o desenvolvimento humano deste novo século. Valores que nortearam a vida e a obra de Martin Luther King há mais de 50 anos e continuam atuais nos dias de hoje. A Palas Atena realiza há 12 anos as Semanas Martin Luther King, sempre em abril. Um convite para refletir sobre as consequências negativas da intolerância, discriminação, segregação, racismo e todos os comportamentos que ao longo da história legitimaram a exclusão. Martin Luther King nos inspira e nos alerta sobre o perigo destas práticas incongruentes e distantes da democracia e da justiça que pretendemos alcançar em nossa sociedade. Junto com as grandes transições climáticas, econômicas e culturais, Luther King nos chama também a potencializar nosso desenvolvimento ético e humano. E para dar as boas-vindas ao palco, chamo o senhor Danilo Santos de Miranda, diretor regional do SESC São Paulo. Boa noite a todos, a todas. Meu caro ministro Renato Janine Ribeiro, pela primeira vez entre nós na condição de ministro, embora seja uma presença marcante e frequente nas atividades que nós temos realizado, seminários, debates, cursos. Portanto, é uma honra enorme tê-lo aqui como participante desse evento, participante desse encontro, e saber da importância dessa sua nomeação, desse seu nova tarefa, como algo absolutamente vital, importante para o mundo da educação, para o mundo da cultura, na expectativa de que cada vez mais essas áreas sejam valorizadas, respeitadas, que cresçam, se desenvolvam cada vez mais como a saída mais significativa e importante para as questões mais graves e profundas do nosso país. Sem dúvida nenhuma, é uma esperança extraordinária tê-lo na direção do Ministério da Educação, meu caro Renato. Gostaria de saudar também a querida Lia Dinskins, nossa ilustre fundadora, criadora, animadora e responsável pela ação do Palas Atenas, uma instituição absolutamente fundamental na reflexão, nos estudos, no debate dessas questões ligadas à cultura da paz, à luta pela tolerância, pela igualdade, pelo respeito a todos, como algo absolutamente vital para a transformação também de nosso país, de quem somos muito próximos, já fomos mais próximos, já fomos vizinhos na Leôncio de Carvalho.
Agora não somos. O SESC foi a sua administração para o Belenzinho e também para as Atenas foi para outro endereço, muito próximo, mas outro endereço. De qualquer forma, nós continuamos muito próximos do ponto de vista dos objetivos, da perspectiva, da ação que nós desempenhamos. E gostaria de saudar também o nosso cônsul representante aqui do governo americano, representando o cônsul-geral, o senhor Dennis Hankins, o senhor Rakesh Surampudi, que aqui nos honra muito também. Temos muitas parcerias comuns com a ação do governo americano e na perspectiva também de desenvolver programas que facilitem, que desenvolvam também essa cultura da paz, da solidariedade, da superação do preconceito, em algo absolutamente fundamental. Temos vários programas em comum, na área de esportes, na área da cultura, e, naturalmente, temos muita esperança de poder desenvolvê-los e ampliá-los cada vez mais. Os demais representantes aqui do governo americano, sempre é um prazer enorme tê-los aqui, assim como eles também do Ministério da Educação. Gostaria de saudar também ao casal Lorat, nosso ilustre cônsul da França, e Alexandre Orat, que está aqui conosco, e que vão fazer parte, ela fará parte desse debate nessa noite. Colegas do SESC, convidados, para nós, o SESC é sempre uma satisfação poder abrigar um evento desta natureza. Um evento que traz em si uma proposta de reflexão, de debate, em torno dessa temática vital, proposta por Martin Luther King, proposta por aqueles que desejam um mundo melhor, um mundo mais solidário. Não basta apenas o sentimento da igualdade, é preciso que haja, além da igualdade, a absoluta solidariedade como parte desse processo. E, sem dúvida nenhuma, é isso que nós estamos buscando na reflexão e no debate dessa questão. O SESC é uma instituição que já existe há quase 70 anos no país e que tem como proposta a busca da melhoria da vida das pessoas, especialmente dos trabalhadores na área de comércio e de serviços, mas da população em geral. E realiza esse projeto de uma forma bastante intensa, buscando seguir ou perseguir alguns princípios, alguns fundamentos. Um deles é a difusão da cultura como algo absolutamente vital para a transformação das pessoas. E a cultura na perspectiva do interesse público, a cultura como algo que tem um componente ético, vital, a cultura como algo que nos faz refletir, pensar sobre a nossa condição e, com isso, nos tornarmos melhores, mais capazes de nos entendermos e entender os outros à nossa volta. Isso é vital, é fundamental, e isso vale sempre, vale independente de qualquer situação que, eventualmente, possamos estar passando. Eu ouvi agora há pouco o nosso querido filósofo Edgar Morin, que já esteve nesse palco algumas vezes, debatendo questões semelhantes, como da cultura, da igualdade, e ele dizia, numa entrevista que hoje à tarde estava sendo repetida, que não basta a questão da democracia apenas, é possível desenvolver, além disso, a solidariedade, como algo que vai além, porque, infelizmente, nas histórias humanas, alguns avanços podem retroceder. E se nós, com isso, tivermos a convicção e a certeza de que a solidariedade está, de alguma forma, cimentando essas mudanças, essas melhorias, nós temos uma certa garantia de que isso possa transformar e melhorar ainda mais as nossas vidas. Eu gostaria de, ao finalizar essa rápida saudação de boas-vindas a todos aqui nesse debate, ou nessa reunião, sugerir ou apresentar um poema de um poeta de origem judaica, chamado Yehuda Amichai, que discorre sobre o tema da violência, da guerra, da intolerância, numa tradução muito feliz, do grande escritor e pensador Milor Fernandes. Eu que eu possa descansar em paz, eu que ainda estou vivo, digo
que eu possa ter paz no que tenho de vida. Eu quero paz agora mesmo, enquanto ainda estou vivo. Não quero esperar como aquele piedoso que almejava uma perna no trono de ouro do paraíso. Quero uma cadeira de 4 pernas, aqui mesmo, uma cadeira simples de madeira. Quero o resto de minha vida em paz agora. Vivi minha vida em guerras de toda espécie, batalhas dentro e fora. Combate cara a cara sempre a minha mesmo. Minha cara de amante, minha cara de inimigo. Guerras como velhas armas, paus e pedras, machado enferrujado, palavras. Rasgão de faca cega, amor e ódio. E guerra com armas de último forno, metralha, míssil, palavras. Minas terrestres explodindo, amor e ódio. Não quero cumprir a profecia de meus pais, de que vida é guerra. Eu quero paz com todo o meu corpo e em toda a minha alma. Descansem-me em paz. Obrigado. Agora, convidamos ao palco, para abrir a 12ª Semana Martin Luther King, a cantora lírica Negravati, do coro acadêmico da OSESP. Oh, freedom,
Obrigado, Negravati, pela belíssima apresentação. A música cantada é uma tradicional spiritual chamado Of Freedom. A equipe do SESC agora passará distribuindo papéis para que sejam encaminhadas perguntas aos palestrantes. Ao final do evento, pedimos que escrevam e repassem para a equipe que circula agora no auditório. Agora vamos convidar ao palco os diplomatas americanos no Brasil, os senhores Rafael Sambu e Christopher Johnson, que falarão sobre a diversidade nos Estados Unidos, uma perspectiva atual. Enquanto essa equipe maravilhosa do SESC Vila Mariana monta o nosso cenário, gostaria de apresentar o senhor Rafael Sambu, que é diplomata especializado na área econômica e atualmente serve no Consulado-Geral dos Estados Unidos em São Paulo. De 2010 a 2012, serviu no Níger. Possui MBA da São Francisco State University, Califórnia, e bacharelado em administração pela Laval University, na cidade de Quebec, Canadá. Por gentileza, senhor Rafael Sambu, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite a todo mundo. Ministro, consul da França, consuleza, amigos brasileiros. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, celebrando esse dia sobre Martin Luther King. Tem poucas pessoas que marcaram sua época como o Dr. Martin Luther King fez. Então, é uma honra para mim estar aqui com meu colega Chris Johnson. Meu nome é Rafael Sambu. Sambu é do Senegal, minha família é do Senegal. Então, quando você fala de diversidade, ter um diplomata americano com o sobrenome Sambu aqui é já um progresso, é já um exemplo da luta de Dr. Martin Luther King. Então, estou consciente que eu não estaria aqui hoje se não for por Dr. Martin Luther King, se não for por Malcolm X, Angela Davis, Adam Clayton Powell, e todos esses líderes dos direitos civis nos Estados Unidos que lutaram para a igualdade. Então, eu só quero dizer que se o Dr. Martin King Jr. voltou hoje, ele vai ver um país bem diferente. Ele vai ver um presidente negro na Casa Branca, cujo nome é Barack Hussein Obama, com o pai do Quênia. Ele vai provavelmente dizer, olha, eles têm até diplomatas com o sobrenome Sambo. Eu não sei sambar, mas meu sobrenome é Sambu mesmo. Então, isso é uma vitória da diversidade. Ele provavelmente vai dizer, eu não lutou por nada. Eu não pagou o último preço, minha vida, por nada. Porque agora, nos Estados Unidos, nós temos um país mais diferente que o país que tínhamos durante a época dele. Então, eu acho que antes de falar da diversidade atualmente nos Estados Unidos, nós precisamos voltar um pouco atrás e falar do progresso do nosso país. Hoje marca 150 anos desde que o presidente Lincoln foi assassinado. Ele corajosamente assinou a proclamação de emancipação, que libertou os escravos. E muitos americanos, de todas as cores, lutaram para a Lei dos Direitos Civis de 1964. Muito mais marcharam em Selma durante o movimento
para os direitos de voto, que culminou com a Lei dos Direitos de Voto de 1965. E todo esse processo culminou com a eleição do presidente Obama em 2008. Ele foi eleito primeiro presidente negro dos Estados Unidos, não uma vez, mas 2 vezes. É um fato bem interessante. Obama é o presidente número 44. Ele foi eleito 44 anos depois da Lei dos Direitos Civis. Então, 4 décadas para a gente ir de uma lei que deu direitos políticos para os negros até eleger um presidente negro na Casa Branca. Então, isso é um grande símbolo, isso é uma demonstração do nosso caminho desta escravidão. Quero adicionar também que essa diversidade não se limita só na Casa Branca. Hoje você vai ver muitos negros presidentes de empresas multinacionais. O Ken Chenault, ele desde 2001 é o presidente do American Express. Eu acho que tem aqui pessoas que já usaram American Express. E o presidente dessa empresa é um negro, Ken Chenault. O presidente da Xerox, Ursula Burns, é uma mulher negra. Até o início desse ano, Don Thompson, o presidente do McDonald's. Quem gosta de McDonald's aqui? Então, só para dizer que nós temos diversidade nos níveis mais altos do mundo do negócio nos Estados Unidos. Dentro do Departamento do Estado, nós temos vários embaixadores negros, e nós temos tanto que eles têm uma associação. Então, para um diplomata como eu, o Chris, ver que tem diplomatas nesse nível é uma motivação. É uma realidade para nós, que nós podemos chegar lá, que não tem limite. E isso é um outro exemplo da nossa diversidade. Nós temos várias organizações negras, o National Black MBA Association, que tem 9.000 membros. A Associação de Negros Engenheiros tem 30.000 membros. E a Associação de Contadeiros Negros tem até 200.000 membros. No sentido econômico também, a diversidade faz sentido, porque beneficia toda a sociedade. O Robert Johnson, que é o fundador do BIT, um dos primeiros bilionários negros nos Estados Unidos, recentemente disse que todos se beneficiam com a inclusão. Se as pessoas são excluídas e mantidas fora da força do trabalho, você vai ter mais pessoas que se tornam um peso para a sociedade e para os contribuintes. Uma força de trabalho mais forte e mais educada dá mais oportunidades de contribuir para o crescimento econômico de um país. Então, assim, a inclusão e a diversidade nos Estados Unidos é real. E meu colega e eu sabemos disso. Nós sabemos que o sonho do Dr. Martin Luther King é ainda vivo. Mas, apesar desse notável progresso, isso não significa que os Estados Unidos são um país perfeito. Recentemente, todos nós vimos a morte do Eric Gardner em Staten Island, o Alto Scott, a semana passada, em Carolina do Sul, a morte do Michael Brown em Ferguson, que causou muita discussão sobre a violência policial.
E recentemente também, não sei se você viu, tinha uma fraternidade, o Sigma Alpha Epsilon da Universidade de Oklahoma, que mostrou que ainda temos preconceito. Um grupo de estudantes, uma pessoa gravou um vídeo de um grupo de estudantes dizendo que nunca vai ter um negro dentro de nossa fraternidade. Hoje tem cerca de 1,7 milhões de homens negros sob controle correcional. E também, não sei se você viu o comediante Chris Rock, para ilustrar a perseguição policial, ultimamente, cada vez que a polícia parou ele tirou uma selfie para compartilhar nas redes sociais. Então, ainda temos muitos problemas para resolver e vocês podem perguntar o que está sendo feito sobre todas essas questões. No nível governamental, em fevereiro do ano passado, o presidente Obama iniciou o My Brother's Keepers iniciativa para dar jovens negros úteis para sucesso no futuro. Aqui no Brasil, a embaixada tem um plano de ação conjunta com o Brasil para a eliminação da discriminação racial e étnica, o JPER. E dentro dessa iniciativa, nós queremos expandir o papel do Conselho Consultativo Afro-Brasileiro. Nós queremos fazer ligações entre faculdades brasileiras e faculdades negras nos Estados Unidos. E criar ligações entre a revista Raça e também revistas afro-americanas nos Estados Unidos. No ramo dos ONGs e sociedade civil, você tem o NAACP, que está lutando cotidianamente para mais justiça social nos Estados Unidos. Você tem o Southern Poverty Law Center, o ACLU também. Então, no ramo governamental e no ramo da sociedade civil, essa questão de diversidade, essa questão de justiça social é bem presente. Então, só para finalizar, como eu disse antes, já percorremos um longo caminho, mas os eventos recentes nos fazem lembrar que ainda tem muito trabalho pela frente. Mas, como o presidente Obama disse recentemente em Selma, nossa marcha ainda não está terminada, mas nós estamos chegando mais perto. E eu acho que vai ser uma questão de tempo até você ver o sonho do Dr. Martin Luther King ser uma realidade. Uma realidade para nós viver em países onde nós não vamos ser julgados pela cor do nosso pele, mas pelo conteúdo do nosso caráter. Muito obrigado. Sambo. E agora eu gostaria de convidar o senhor Christopher Johnson, que apresentará suas experiências pessoais e profissionais como jovem negro e latino nos Estados Unidos. Christopher Johnson é mestre em políticas públicas pela Universidade de Princeton, com foco em economia, políticas públicas e políticas urbanas.
Iniciou sua carreira diplomática no Consulado-Geral dos Estados Unidos em São Paulo, graduou-se na Universidade de Nova York em Relações Internacionais e Estudos Latino-Americanos. Por gentileza, a palavra é sua. Muito obrigado a todos. Eu queria agradecer ao ministro por vir, também à consulesa, ao cônsul da França, a cantora maravilhosa, Negravati, e também ao meu colega Rafael pelo tudo que ele disse. Muito importante falar sobre este tema e agradeço a oportunidade. Também quero agradecer às organizadoras de Palácio Atenas, de SESC. É muito boa que a gente tenha esta oportunidade para falar algo muito importante para mim, para o meu colega também, e para os Estados Unidos. Ideia muito importante para as pessoas minorias, as pessoas de cor, as pessoas africano-americanas nos Estados Unidos, é que a gente está lutando para melhorar as nossas condições sociais nos Estados Unidos, mas que já teve algumas coisas que já aconteceram em nossa história que marcam que a gente está progressando. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui como diplomata, sendo filho de uma imigrante da Nicarágua, do meu pai. Ele é da descendência caribenha. Ele cresceu na Flórida durante esta época, quando era muito difícil para as pessoas africano-americanas. E por isso, como a minha mãe é branca, o meu pai é negro, eu me identifico como multirracial. Mas nos Estados Unidos é muito comum que as pessoas identificam as pessoas somente pela cor da pele. Então, muitas pessoas me vejam, enxergam minha pele e acham que ele somente deve ser africano-americano. E claro que sou, mas também sou latino e sou orgulhoso dessas duas identidades. Então, além disso, eu cresci numa cidade não tão reconhecida pela história africana-americana quanto Nova York, Washington D.C., a Selma. Eu nasci em São Francisco e a classificação racial, a proporção racial de várias minorias é um pouco diferente. São Francisco é mais conhecida como uma cidade de asiáticas, de filipinos, chineses, japoneses, latinos, da Nicarágua, de outros países na América Central, de mexicanos. Então, ser africano-americano em São Francisco é ser minoria dentro de uma minoria. E era uma experiência muito especial para mim, porque eu representava uma diversidade muito única. Como já falei, era a minha pele que representava essa comunidade. As pessoas tinham uma ideia dos africano-americanos e quando eles percebiam que eu podia falar espanhol tão bem quanto eu podia falar inglês, era um pouco difícil para eles entenderem. Como pode ser que um africano-americano fala espanhol? Mas era assim mesmo. E esta experiência é um resultado de uma ideia que é importante entre os brancos e os negros, mas também dentro da comunidade negra, o que a gente chama de colorism, ou corismo. É que a gente tem um preconceito que relaciona a essa cor da pele mesmo. Então, como o Rafael já falou, tem a discriminação que é muito reconhecida pelo mundo inteiro, que alguns brancos têm um preconceito contra os negros porque eles sabem que em nosso país provavelmente o americano que ele encontra vai ter um pouco menos educação, formação. Talvez ele tenha mais chance de no passado ter sido encarcelado. Infelizmente isso é um fato em nosso país, mas a gente é julgada pelas fraquezas de algumas pessoas em nossas comunidades. Então fica um pouco mais difícil para todos os africanos americanos, inclusive os que estão fazendo bem na sociedade, os que têm mais sucesso,
porque tem esse preconceito contra o negro, porque a imagem do africano-americano é um pouco negativa em nosso país. Mas eu aceito isso, eu lido com isso todo dia, e eu sei que algumas pessoas vão me julgar somente pela cor da minha pele. O que ficou um pouco mais difícil para mim quando eu era criança, e ainda fica um pouco mais difícil, é esta ideia dentro da minha comunidade como africano-americano. E é essa ideia porque eu tenho a pele um pouco mais clara. Então, tem alguns africanos-americanos que têm um preconceito relacionado a isso. Quando eu era muito mais jovem, quando eu tinha 3, 4 anos, eu e meu pai visitava a minha família negra na Flórida, porque quase todos eles moram lá. A gente ia para a igreja, para a missa, todo domingo. E quando eles me enxergavam, eles falavam: cadê este branco? De quem é este branco que está passando pela igreja? Alguém babá dele? Mas não, eu estava com meu pai, mas era interessante para ele ver que eles achavam que eu era branco dentro dessa comunidade. E essa nunca tinha acontecido para mim. Mas além disso, tem um preconceito. Algumas pessoas dentro da nossa comunidade falam: será que o pai dele acredita em branqueamento? É por isso que ele casou com uma latina branca? Será que o filho dele também vai continuar com esse processo? Que ele está procurando se casar com alguém branco também? E eu vejo isso. Eu tive algumas experiências quando africanos-americanos me perguntavam: você se acha melhor do que eu porque você tem a pele um pouco mais clara do que eu? E isso era muito difícil, porque nesses momentos eu não me sentia como um membro verdadeiro da minha comunidade. Claro que isso não é todas as pessoas dentro da nossa comunidade, mas era uma coisa muito difícil para mim lidar com isso. Mas, além disso, eu posso dizer que mesmo assim, eu represento a minha comunidade. O que é um pouco de... Tem coisas boas e tem coisas não tão boas, é que todo africano-americano representa a comunidade inteira nos Estados Unidos. E eu acho que isso não existe no mesmo sentido para os brancos nos Estados Unidos. O que eu faço vai ter resultados para todos os outros africano-americanos nos Estados Unidos, e isso acontece para várias pessoas. Então, para mim era uma motivação muito boa para eu tentar estudar muito mais duro. Eu consegui entrar num ensino médio muito bom nos Estados Unidos, por isso, pelos esforços dos meus pais. Depois disso, fui para uma universidade prestigiosa e depois fiz um mestrado numa das universidades mais prestigiosas nos Estados Unidos. E, para mim, eu tenho muito orgulho disso por causa da minha origem. A minha mãe era do outro país, o meu pai cresceu durante essa época difícil. E ver as caras deles durante a minha formação na Princeton era um momento muito, muito importante para mim. E eu sei que eles ficaram muito orgulhosos de mim também, mas eu sou mais orgulhoso deles, porque eu sei, sem eles, nunca teria chegado a esse... Susan Rice, que era ex-embaixadora nas Nações Unidas, agora ela serve nessa função tão importante em nosso país. Então, para nós africano-americanos, temos tantos exemplos que representam que as coisas estão melhorando e que a nossa... E infelizmente, essas pessoas também têm tem um africano-americano, vai ficar muito mais difícil para todos os outros. E eu acho que não é assim para os brancos. Eles não pensam nisso se eles vejam um crime que aconteceu. Não pensam, isto vai afetar a minha comunidade inteira. Mas para a gente, assim é mesmo. E por isso, com estes problemas de percepção...
Muito obrigado pelas reflexões, senhor Rafael Sambu e senhor Christopher Johnson. Por gentileza, vocês podem voltar à plateia. Que agora, linha de montagem do preconceito, reprodução de uma mentira, convidamos ao palco a consuleza da França, Alexandra Lohas, e o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Educação, o professor Renato Janine Ribeiro, que será acompanhado pelo diretor de Políticas de Educação do Campo Indígena e para as Relações Étnico-Raciais da SECAD, o senhor Tiago Tobias. Desculpem, SECAD. Muito obrigado. Vamos iniciar com a senhora Alexandra Lohas, que nos apresentará a sua experiência de vida enquanto mulher negra na França e no Brasil. Tá. Boa noite. Ai, perfeito. Fomos condicionados de geração em geração a pensar que o homem era superior à mulher e que também, de maneira subliminal, que o homem branco era superior ao homem negro. E também, se hemos feito muitos progressos nesses últimos anos, ainda sobrevive uma herência não tão sutil, não tão velada ainda em nossa sociedade. Gostaria agora de mostrar uma vídeo para vocês, para ilustrar esse... The black doll. And which one is 85% dessas crianças negras escolheram a boneca branca como a linda e a boazinha, e a boneca negra como a feia e a malzinha. Esse não mudou tanto, 1940, e já tinha 85%. Foi feito de novo para Kiri Davis em 2006, e os números ainda não mudaram. Sempre eu gosto de convidar as pessoas que fazem parte da normalidade, dessa normalidade branca, a refletir e se colocar em lugar interessante. Imagina-se mundo onde tudo o que foi feito de sutil, de inteligente, de maravilhoso, foi feito para os negros. E todos os filósofos são negros, os inventores, os escritores, os revolucionários, todos foram negros. E, como branco, você sabe, aprende na escola 2 páginas sobre seus ancestrais. E o único fato que você sabe sobre seus ancestrais é que eles foram escravos. E quando você abre a televisão, também, tudo o que está ao redor dos brancos é sempre ao redor de actos violentos, de crime, de coisas bastante ruins. Como seria possível você se desenvolver em uma sociedade que só incentiva coisas negativas e fala de uma inteligência física que é só ao redor do esporte, ou ao redor da música ou da dança, mas nada de intelectual. Quando é verdade, eu vejo essa pesquisa, eu vejo que ainda temos muito, muito que caminhar, e ainda tem muitos esforços que temos
que despertar, assim, despertar nossa consciência e despertar quais seriam as soluções para mudar. Por que mudar? Por que os brancos vão deixar o privilégio que eles têm? Por que mudar? Por que compartilhar o bolo com diversidade? Que seja das mulheres, dos negros, dos asiáticos, de todas as formas de diversidade. Por quê? Eu vejo que o que vemos com o exemplo dos Estados Unidos é que hoje o fato de colocar as cotas em práticas já faz dezenas de anos, tivemos resultados incríveis. Eu acho que as cotas podem ser interpretadas como uma coisa bem humilhante. A verdade, eu acho que é a pior solução, as cotas. Mas eu acho que as cotas são a única solução. Por quê? Acabou a escravidão em 1888 no Brasil e já tivemos dezenas para nos dar conta que sem cotas a reequilibração não se fez de maneira natural. As estruturas do preconceito, contaremos com as reflexões do excelentíssimo senhor ministro de Estado da Educação, o professor Renato Janine Ribeiro, doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, USP. Professor titular da disciplina Ética e Filosofia Política na USP. Ele tem 71... Obrigado. Bom, boa noite. Eu fui convidado pela amiga Lia de Skin para participar daqui em condição privada. De lá para cá houve uma mudança. Então agora eu vou pedir que você não levante a ficha de fim, porque eu vou ter que falar um pouco mais de tempo, porque eu teria que falar não só o que eu pretendia, mas também falar em nome um tanto do Ministério. E então peço um pouco de compreensão, não falarei nada além do necessário. Mas vou começar pelas reflexões que eu tinha pensado e que eram mais voltadas à saída desse imbróglio do que à construção desse imbróglio. Ou seja, o que eu pensei trabalhar foi mais a questão da tolerância. Então, depois disso, eu vou falar mais em título institucional, mas primeiro discutir um pouco como se constrói a tolerância. Espantosamente ou não, a tolerância é uma conquista relativamente recente. Recente para nós da área de filosofia se mede por séculos. Antigo para nós se mede por milênios. Então, quando eu falo recente, eu estou pensando no século XVII, quando o filósofo inglês John Locke, um dos primeiros pensadores do liberalismo, escreve a Carta sobre a Tolerância. Então, o que ele propõe? Que entre os cristãos haja tolerância recíproca. Deixando de lado os católicos, são um pouco subversivos, no caso inglês, os católicos podem querer invadir a Inglaterra, derrubar a monarquia inglesa, restaurar o catolicismo, mas, tirando eles, protestantes entre si, pelo menos, podem ser tolerantes. Isso que parece quase uma banalidade é muito difícil pensar. E é difícil pensar por quê? Porque a gente vê filmes errados. Por exemplo, aquele filme Elizabeth, que acho que é com a Kate Blanchett, que é totalmente errado. Ele parte da ideia de que o preconceito entre católicos e protestantes, nesse período complicado da sucessão do rei Henrique VIII, em que a primeira filha subiu ao trono é católica, Maria, depois chamada Sanguinária, e a segunda filha, Elizabeth, ou Isabel, que vai consolidar o protestantismo na Inglaterra, que o fato de um ser contra o outro é mero preconceito, uma burrice, como que as pessoas brigavam por causa disso? Quando havia uma razão muito forte no plano religioso, que era concepções religiosas diferentes significavam concepções inteiramente diferentes da sociedade. Você ser católico significava o Papa manda, os padres têm um poder mágico, um padre é aquele que faz a magia, toda vez que reza a missa, de converter o pão em corpo de Cristo. Ao passo que um ministro, um oficiante protestante, ele faz do pão um símbolo do corpo de Cristo. Então, o pastor protestante é muito menos poderoso do que o padre católico. O padre católico é um mago. O padre católico deve sua
sua ordenação a um bispo que, por sua vez, foi ordenado por outro bispo, que remonta até Pedro sendo ordenados pelo próprio Cristo. Então, cada vez que um padre católico, ou eventualmente um pastor anglicano, e tão somente os anglicanos, faz algum rito, ele está, por uma sucessiva imposição de mãos, remetendo a Deus mesmo, ao passo que o protestante está apenas representando, ele não é algo divino. Então, tudo isso representa visões da política inteiramente diferentes da sociedade. Então, essas brigas, vamos dizer, não eram fortuitas, não eram gratuitas. Não estou defendendo as brigas, só estou dizendo, de modo geral, quando a gente fala na questão do preconceito, a gente corre o risco, pelo menos para as épocas passadas, de converter isso apenas numa questão mental, quando a questão muitas vezes tinha raízes sólidas em visões do mundo diferentes. No nosso tempo, essas raízes sumiram. E, de qualquer forma, então, por isso, nós, às vezes, nem entendemos as estruturas dos preconceitos, onde elas se embasavam. Quer dizer, Alexandra mostrou como, vamos dizer, a redução do africano a um símio, a um macaco, tem a ver com a cobiça pela África. Nós não podemos deixar de pensar, nesse caso, numa das figuras mais hediondas da história da humanidade, o rei Leopoldo II da Bélgica, que tinha o Congo, que depois chama Zaire, hoje chama Congo de novo, como sua propriedade pessoal. Calcula-se que esse rei infame tenha assassinado 2 milhões de negros, talvez mais que isto. Contra ele, um dos que mais lutaram foi um irlandês que foi cônsul britânico em Santos, coisa que nós nunca lembramos, não há nenhuma rua em Santos com o nome dele, nenhuma rua em São Vicente, nenhuma rua em São Paulo, Roger Casement. Depois enforcado durante a Primeira Guerra Mundial como traidor à Inglaterra porque era patriota irlandês. E este homem que esteve no Brasil teve um papel fundamental para denunciar os crimes do rei Leopoldo no Congo. Então tudo isso foi aceito, quer dizer, havia uma base, quer dizer, não era simplesmente um engano, uma antipatia, um desconhecimento da riqueza da cultura negra. Era uma vontade efetiva de expoliar povos das riquezas que eles tinham, de desumanizá-los, de transformá-los em bestas para assim poderem ser humilhados e serem expropriados à vontade. Quando no século XVIII se defende a tolerância, eles fazem o que nós chamamos hoje, às vezes, de tolerância à frase. Eles respeitam propriamente a opinião diferente. A opinião diferente deixa de representar uma visão de organização política alternativa, uma visão alternativa de constituição do mundo, e se torna apenas quase que uma bobagem. Então, se eu sou protestante de determinada denominação, estou me colocando na pele de Locke, eu posso tolerar outro protestante de outra denominação, mas não porque eu respeite o conteúdo do que ele diz, e justamente porque eu minimizo. A gente tolera aquele que de nós diverge, mas não porque nós respeitamos, admiramos a divergência, menos ainda porque achamos que com ela vamos aprender alguma coisa importante, e sim porque nós pensamos que não são um privilégio. Existe algo que, se o país tivesse uma cultura política melhor, ele chamaria de liberalismo, não chamaria de socialismo. Liberalismo, ao pé da letra, significa crer que cada ser humano tem potencialidades únicas, e diferente de todos os outros. O liberal acredita que basta retirar as ervas daninhas que essas flores vão crescer. Ele desconfia do Estado, porque ele crê que o Estado intervém demais, e ele pensa, então, que o Estado pode apenas eliminar essas ervas daninhas. O problema no Brasil é que muitos acham que o único problema é o Estado. Ora, o que impede a igualdade de oportunidades não está no Estado. Na sociedade brasileira, hoje está menos no Estado do que na sociedade, do que na diversidade, do que na desigualdade social. Um grande problema que limita o florescimento de muita gente é a miséria, é a pobreza, é a discriminação. Nada disso é patrocinado hoje pelo Estado brasileiro, democraticamente provido de governantes desde 1989. As limitações a isso estão no mundo privado, no mundo na sociedade. A sociedade, então, tem que assumir a responsabilidade de enfrentar isso. 15 anos atrás, o tema das cotas, da inclusão social, das formas de ação afirmativa, não apenas étnicas, era uma novidade. Hoje temos, desde poucos anos, no Ministério, das 6 secretarias que estão diretamente subordinadas ao ministro, a SECADI, a secretaria que responde pela inclusão. E essa secretaria tem diversos setores, diversos segmentos. Tem o segmento que lida com a inclusão das mulheres,
a inclusão dos negros, a inclusão dos povos indígenas, as ações que estão voltadas para os que têm deficiências, cegos ou com outros tipos de deficiências. Então, nós temos todo um universo hoje que é extremamente intenso na correção dos crimes históricos de nossa sociedade. Não falo erros, são crimes. Quer dizer, alguém que tenha coragem de ensinar uma menina negra que a boneca negra é má, que a boneca branca é boa, e que nem pelo menos tenha misericórdia de convencer a menina negra de que ela é branca, porque aí pelo menos ela estaria achando que ela é do lado do bem, ou seja, alguém que procede a uma humilhação desse tipo é um criminoso. Não tem outra palavra. São crimes do passado e alguns do presente que nós temos de corrigir. Por isso que eu pedi, né, a Lia Diskin que abrisse a palavra também a um dos diretores do MEC, o Tiago Tobias, que está aqui comigo, para ele expor um pouco essa iniciativa. O nosso objetivo é que CECAD exista há pouco tempo. Quer dizer, tem algo que eu acho que é comum a 3 posições na vida: ao professor, ao pai e ao psicanalista. É tornar-se absolutamente desnecessário. Você tem que se tornar desnecessário. Um pai bom é aquele que não procura se tornar o seu filho dependente a vida toda. Um professor bom não é aquele que vicia o filho nele. E um psicanalista bom, ainda mais, porque ele é o mais caro dos 3, é aquele que não mantém a pessoa a vida toda dependente a ele. Quer dizer, e essa é uma posição difícil. Das secretarias do MEC, aquela que a gente gostaria mais que acabasse logo, e é paradoxal porque o Tiago disse isso ainda hoje à tarde, é justamente a CECAD, porque quando nós não tivermos mais distinção pela cor da pele, quando nós nem sequer repararmos se uma pessoa é negra, se uma pessoa, enfim, tem qualquer distinção das que, ao longo da história, foram humilhadas, então nós teremos conseguido um objetivo ético fundamental. Eu costumo dizer, a CECAD é a secretaria mais intensamente ética do MEC. Num ministério que, por lidar com a educação, tem um papel ético muito poderoso, então a Secretaria de Inclusão é a secretaria que lida mais diretamente, mais na veia, se eu posso dizer, com esse problema. Então, eu posso passar a palavra ao Tiago. Então, Tiago, você pode... Bom, então, Tiago, por favor, você pode falar sobre... Boa noite a todos e todas. Eu venho aqui cumprir uma missão institucional, mas eu estou aqui com a minha alma, com o meu coração em ebulição. Porque quando a gente sai para fazer uma viagem com o ministro, alguns ficam nervosos porque pode ter uma bronca, pode acontecer alguma coisa diferente, alguma coisa pode dar errado. Sempre acontece. Essa aqui é a minha primeira viagem com o ministro. E o racismo ele é tão perverso que a minha preocupação lá no Ministério da Educação é interessante, porque quando chega o ministro chega e vem os assessores, as pessoas que estão recepcionando. E aqui, o ministro, no caso aqui no SESC, já estava preparado para vir nessa palestra, né, enquanto professor. E aí o ministro vem entrando, vem aquela comitiva, aí um olha assim e fala assim, esse Janino está metido, hein? Agora já está trazendo segurança. E eu conto essa historinha rápida para salientar 2 pontos. O primeiro ponto, o como é bom e o como é importante a gente dialogar sobre os nossos problemas e a nossa vivência. Eu aqui saudando vocês, eu posso até cometer um erro diplomático, né? Um problema com o país, falar assim, aqui os 2 negão são categoria. Pô, essa negona aqui é condolência. Se chegar lá na minha comunidade, no meu bairro, é o grande exemplo. Então, são as histórias do dia a dia que fazem isso e que nos aproximam. E a gente precisa fazer isso cada vez mais. Então, mostra que o problema do racismo, do preconceito, é um desafio universal. Assim como a educação é um processo universal. Martin Luther King, se estivesse aqui hoje, ele com certeza estaria olhando as dificuldades sociais. Ele era uma pessoa de visão universal para os direitos humanos, embora a questão racial, que é muito presente na minha vida, porque é uma coisa da minha pele, da minha vivência, e era um problema premente nos Estados Unidos, ele foi beber da água de Mahatma Gandhi.
E quando o ministro começa a falar do princípio da tolerância, e ele conseguiu, nesse vídeo que a gente vê a questão de Selma, e agora tem o filme Selma também, que é muito importante a gente passar para as nossas crianças e debater na sociedade, a gente percebe que esse princípio anterior da tolerância vem antes da inclusão. Então, como que a gente faz para agregar, e Martin Luther King conseguiu fazer isso, agregar direitos humanos, a questão racial, eu colocaria a questão religiosa também, e a questão da tolerância, como um grande princípio que foi absorvido por toda a comunidade negra nos Estados Unidos. Então, esse princípio anterior, acho que nos move, e o ministro, hoje à tarde, tem falado muito sobre ética, porque é sua válvula motora e deve ser motriz no Ministério da Educação, por ser um estudo da sua vida, mas eu acho que é esse encontro entre a inclusão, a tolerância e a ética, que é um grande desafio para a gente conseguir superar as desigualdades. Que a gente incluir e replicar a desigualdade. Não só com o negro, como os outros aspectos. Então, nessa lógica do Martin Luther King de defender os direitos humanos, a CKD se encaixa nesse processo de forma institucional. Minha formação é direito, sou advogado. E eu aprendi rapidamente que o problema do direito constitucional é o direito administrativo. Então, nós avançamos muito na legislação de proteção dos direitos, mas na esfera administrativa ainda é difícil encaixar o Estado de forma quadrada a essa lógica que nós, negros, pobres, indígenas, defendemos, que é uma forma circular de lidar com a sociedade. Então, nós temos que promover esse encaixe. Eu acho que esse é um desafio que, num Brasil de 300 anos de escravidão, e 126 anos de pós-abolição, ainda inconclusa, ainda é um grande desafio para todos nós. E a questão do negro ainda é a maior chaga. Mas na CKD a gente lida com a questão do negro, a questão do índio, das pessoas com deficiência, juventude, educação de jovens e adultos, direitos humanos. Então, toda educação socioambiental. Então, todo esse arcabouço do Brasil de carne e osso está dentro da CKD. Então, a nossa missão é uma missão de dialogar com o sistema educacional. Nossa missão é dialogar com a sociedade. E a CKD, nesses 10 anos que vem aprendendo, e quando eu digo vem aprendendo, é o Ministério da Educação vem aprendendo como lidar com isso, e a gente aprende extremamente com a sociedade nos ensina isso, a como lidar, como agir e como avançar. A gente tem empenhado alguns programas. E por isso que eu falei, quando tem 2 negão categoria aqui, pode dizer o que for, mas foi nesse governo que aprovou as cotas. Então, é nesse governo que, em todas as vagas das escolas públicas, nós vamos ter negros, indígenas e alunos de escola pública. Então, é nesse governo que nós aprovamos as cotas. É nesse governo que você já tem mais de 1.300.000 alunos que entraram pelo ProUni, e mais 600 mil são negros. Então, é uma revolução que se inicia. E tem um longo desafio, porque, eu repito, não é só incluir. Eu acho que nós temos o desafio de formar esses jovens, que são todos uma primeira geração que estão entrando no ensino superior, e mostrar quais são os caminhos para o Brasil. Porque essa experiência internacional que a gente tem feito aqui, essa troca na noite de hoje, o Ministério da Educação, a partir de um edital chamado Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento, ele trabalha com a lógica de cooperação internacional, levar os estudantes intercâmbio, e também com a lógica do tema do racismo, da diversidade e da inclusão. Então, nesse edital, a gente tem dialogado com mais de 15 países. É a primeira vez que a gente fez esse edital, porque a gente acha que esse problema é um problema internacional e não dá para solucionar sozinho. Então, nós brasileiros temos muito a ensinar e também temos muito a aprender para solucionar o problema do racismo, da discriminação e do preconceito. Então, eu quero agradecer a todos por essa oportunidade. Muito bom. Obrigado, Thiago. Muito obrigado.